Ok, meninas, vamos hoje aqui juntas estudarmos o capítulo 14 de João, do Evangelho de João. E eu tenho um irmão, e ele sempre falava assim, diz que nós aprendemos ou pela repetição ou pelo susto. Pela repetição é que nem com criança, né? A gente repete, vai escovar o dente, arruma a tua cama, prepara seu material para a escola, não faz isso aqui não pode, isso aqui está errado. E a gente repete 500 mil vezes e a criança acaba se tornando um adulto que aprendeu aquilo, né? Mas muitas vezes nós aprendemos pelo susto. Por que pelo susto? É uma palavra que nos impacta, é uma circunstância que veio de repente, né? Então, ou a gente aprende pelo susto ou pela repetição. Com vocês, nós estamos usando a repetição. Por quê? Porque todo início de estudo a gente fala um pouco sobre o Evangelho de João, para que vocês possam fixar isso bastante na mente de vocês. Como eu não dei nenhum estudo de João, então, bora lá. O Evangelho de João é o quarto evangelho. Ele é o evangelho mais evangelístico dos quatro. Tanto que quando nós temos uma pessoa que está se aproximando de Jesus e fala por onde eu começo, a gente fala, começa pelo Evangelho de João, ou então pela primeira carta de João, né? Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma. Ele escreve para todos. Escreve ali para os judeus, que eram seus compatriotas, mas essa era uma carta que era para qualquer pessoa, para gentios, judeus, todos. O objetivo do Evangelho de João é crermos que Jesus é Filho de Deus. O objetivo do Evangelho de João é crermos que Jesus é o Filho de Deus. O versículo-chave está lá em João 30, é o versículo-chave do Evangelho, que diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esses foram registrados para que vocês creiam. Tá? Este é o versículo-chave. A palavra crer tem mais de 100 vezes nesse evangelho, porque muitas vezes João fala sobre crer. E é o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo. É o evangelho que mais fala. Aliás, falar que mas eu vou mandar um consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, só está no Evangelho de João. O livro de João, ele tem 7 testemunhos, 7 milagres e 7 afirmações. É um livro bem didático, ele não está não é um livro cronológico, ele não está, os episódios estão em momentos diferentes dos outros evangelhos, mas ele consta muitas coisas. Quem são os 7 testemunhos? João Batista, Nicodemos, a mulher samaritana, a mulher adúltera, Maria de Betânia, que vai ungir os pés de Jesus, e o testemunho do próprio Jesus. 7 milagres. Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Depois a cura do paralítico, depois a cura do filho do oficial do rei, multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, Jesus cura um cego de nascença, quando o pessoal chega, mas quem pecou? Foi esse ou foram seus pais? Nenhum dos dois, ele está cego, para que a glória de Deus seja vista na vida dele. E o último, a ressurreição de Lázaro. E nós temos 7 afirmações. O Evangelho de João é onde João registra de uma forma longa e minuciosa os discursos de Jesus sobre quem era Jesus.
Então, Jesus é a água viva, Jesus é o pão do céu, Jesus é a ressurreição e vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo. O próprio Jesus fala: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que veio do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. É um livro de muito ensino para uma pessoa que estiver querendo conhecer mais ao Senhor Jesus. Ele vai encontrar aqui no Evangelho de João. Quem era esse João? João era o discípulo que mais amava Jesus, é o discípulo a quem Jesus pediu para cuidar da mãe dele. Quando Jesus estava na cruz, ele olha assim e fala para o discípulo: olha, eis aí sua mãe, e Maria, eis aí o seu filho. Esse João é o mesmo que escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e que escreveu Apocalipse. O Evangelho de João se divide em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, são 3 anos. É o ministério de Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 12. O ministério de Jesus, seus milagres, a oposição dos judeus, suas experiências ali com os discípulos. Do capítulo 13 ao capítulo 21, apenas 10 dias. Se do capítulo 1 ao 12 é registrado o ministério de Jesus de 3 anos, do capítulo 13 ao capítulo 21, apenas 10 dias. Porque aqui ele já está na quinta-feira, que é quando ele ceia com os discípulos, e o capítulo 14 faz parte dessa ceia. Ele está com os discípulos, e aí os próximos 10 dias vai ser a prisão, a noite no Getsêmani, a madrugada ele é preso, de manhã ele é julgado, e então ele é morto na sexta-feira, fica morto sexta, sábado, ressuscita no 3º dia, que é domingo. Depois ele aparece aos seus discípulos. Mais de 500 pessoas o viram vivo. Ele anda ali com os discípulos na estrada de Emaús e se revela a eles. Então, são 10 dias da vida de Jesus. Então, 2 partes, do 1 ao 12 e do 13 ao 21. Deu para guardar? E aí nós vamos para o capítulo 14 de João. O certo seria falar apenas dos 3 primeiros versículos, mas eu não quero me ater aos 3 primeiros versículos. Por quê? Porque esse é um capítulo lindo do Evangelho de João. Ele começa falando, Jesus falando com os seus discípulos após o jantar, a ceia, após eles terem perguntado: Senhor, quem vai ser o mais importante, quem não vai ser o mais importante? Após Jesus falar: olha, eles vão me perseguir, vocês vão me ter por um pouco, daqui a pouco vocês não vão me ter mais. Eles sabiam que ali, nos bastidores do Sinédrio, havia uma conspiração para matar Jesus. Naquela noite da ceia também, há um momento que eles perguntam: Senhor, mas quem que vai te trair? E Jesus fala: aquele a quem molhar o pão. E aí eles ficam sabendo que Judas iria trair Jesus. Naquele momento também, Pedro se revela ali e Jesus fala: olha, você vai me negar. Então, nesse momento em que o coração daqueles discípulos estavam tumultuado de tantas informações, porque eles já tinham passado tanta coisa gostosa com Jesus, o coração deles estava tumultuado, e Jesus começa falando: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Turbar significa sair, desequilibrar.
significa sofrer perturbação, significa ficar desnorteados. Jesus fala para eles, olha, não fiquem assim. E é interessante que os textos anteriores falam várias vezes que Jesus, ele estava angustiado de alma. Fale, e Jesus angustiou-se no seu espírito, e Jesus estava angustiado na sua alma, mas mesmo na angústia, Jesus foi aquele que trouxe consolo para os seus discípulos. Quem ia passar por tudo aquilo, mais do que os discípulos, era o próprio Jesus. E Jesus consola aqueles discípulos e fala assim, olha, não tenham medo. Não tenham medo. A palavra de Deus fala várias vezes sobre o medo. A palavra de Deus fala que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, moderação de equilíbrio. A presença dele nas nossas vidas deve trazer para nós equilíbrio, porque onde ele está, não há o que temer. Se tem um antídoto para o medo, é a presença do próprio Jesus nas nossas vidas. Lá em João, 1 João, também fala que o perfeito amor lança fora o medo. Porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não está permanecendo em Deus. Aquele que teme não está permitindo que Deus esteja nele, trazendo a segurança da presença dele. Paulo, lá em Colossenses 3, ele fala, ó, olhem para o alto, para as coisas do alto, onde Cristo está. Nós somos admoestadas várias vezes a não temer. Salmo 27 fala sobre... Eu anotei aqui, gente. Eu estava com medo da minha cabeça falhar. Fala assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que cairão, porque o Senhor está comigo. Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Não há o que temer. Isaías 41 fala assim, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não te assombres, eu te ajudo. Marcos 4, 35, 41 fala, quando eles estão ali num temporal, dentro do barquinho, atravessando o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, não sei se vocês sabiam disso, é tudo o mesmo nome para a mesma quantidade de água. Ou é mar da Galileia, ou é o lago de Genezaré, e eles estão ali, vem uma tempestade, eles ficam apavorados, e Jesus, acordam Jesus, Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus falou, homens de pouca fé, não sejais tímidos, não sejais homens de pouca fé. 1 João 4, 13 e 18, o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus fala para aqueles discípulos naquela hora, olha, não temam, não se turbem, não deixe o seu coração entrar em desequilíbrio por causa das más notícias. E ele fala a mesma coisa para nós hoje. Diante de tanta coisa, de tantas mudanças, de tanta enfermidade, de tantas mortes, tanto desemprego, Jesus fala a mesma coisa, olha, não se turbe o seu coração, não fique desequilibrada com essas notícias, não se deixe abater com más notícias. Tem um salmo que fala isso, não se deixem abater de más notícias. Nós temos um Deus poderoso, suficiente para olharmos para Ele. Um Deus que anda por cima das águas. Um Deus que tira um morto há 3 dias do túmulo.
E com a palavra, ele falou: Lázaro, vem para fora. Ele mandou retirar a pedra e só usou uma palavra. Ele não fez barulho, não fez gritaria, né? Ele só falou: vem para fora. Nós temos um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. E o antídoto para o nosso medo, para o nosso espírito perturbado, atormentado, é a presença de Jesus. É crermos nele, porque o texto fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vamos crer, vamos confiar. Vamos pegar essa palavra e nos alimentar dela e nos encher dela, para que na hora da enfermidade, do desemprego, da catástrofe catástrofe nas nossas vidas, nós precisamos recorrer e crer que Ele está ali conosco. Ele estava com os discípulos na tempestade. Ele estava com Maria e Marta para ressuscitar seu irmão. Ele ouviu aquele cego de nascença, ele curou. O paralítico, ele curou. Ele transformou a água em vinho. Gente, pensa comigo, não era desnecessário esse milagre? Porque é uma coisa material. Mas ainda assim, ele se preocupou. Não foi cura de uma pessoa física, né? Vamos curar o cego, vamos libertar o endemoniado. Vou transformar água em vinho? Mas ele se importa. Se isso era importante para aquele casamento, eu vou fazer esse milagre aqui. E ele fez algo a olhos vistos. Muita gente presenciou e degustou do melhor que Jesus tinha para fazer. Então, quando Jesus fala para esses discípulos, não temam. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E aí eu queria que vocês prestassem atenção em todo esse capítulo. Eu queria que vocês depois lessem todo o capítulo sozinho. Esse é um capítulo de muitas promessas. Ele fala: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não tenham medo, creiam em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar, e eu vou pegar vocês, e eu vou levar vocês comigo. E no versículo 18 ele fala assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Há uma linha filosófica de que Deus criou a humanidade e largou a humanidade. Mas isso não é verdade. Ele não nos deixou órfãos. Ainda que o nosso sofrimento seja tamanho, ele fala lá no Velho Testamento: ainda que seu pai, sua mãe te abandone, o Senhor não te abandonará. Então, no versículo 18, ele fala: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Versículo 6, ele fala: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai se revelando: não temam, creiam em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Versículo 9, ele fala: quem me vê, vê o Pai. Depois, versículo 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ele está dando promessa para os discípulos, ele está falando: não fiquem no medo, porque no medo vocês não vão ser frutíferos. Se você ficar no medo, você não vai conseguir produzir nada.
Vocês devem estar comigo, porque se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e outras maiores ainda. E aí ele fala: olha, eu vou pedir para o Pai para ele mandar um consolador. Já que vocês estão com medo de ficar sozinhos, eu vou pedir para o Pai para mandar alguém para ficar com vocês. E o Pai vai mandar, ele vai mandar o consolador, o encorajador. O Pai vai mandar aquele que vai estar com você, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não me conhece. Mas aquele que o conhece, o recebe. E esse Espírito vai habitar com vocês e estar em vocês. E ele fala: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele está falando: olha, fiquem focados em mim. Olha para mim, fica focado. Eu vou mandar o Consolador. Permaneçam, amem a minha palavra, porque eu vou me manifestar a vocês. E depois ele fala um pouquinho mais abaixo: se alguém me ama, guardará meus mandamentos, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus vai fazendo promessa atrás de promessa neste capítulo. O Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha, eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na palavra de Deus, toda vez que é dita uma frase no começo do texto e no final do texto é dita a mesma frase, isso significa que estava se querendo dar ênfase àquele ensino. Ele começou falando: não se turbe o vosso coração. E agora, no versículo 27, ele fala: não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Não tenham medo. E ele faz um sanduíche no meio, ele explica para nós por que vocês não devem ter medo. Vocês precisam crer. Crer nesse Deus que se preocupa, que envia o Espírito, que nos dá a sua paz, e que para isso tudo foi para o madeiro, foi para a cruz, se deixou sacrificar por nós, para podermos nos dar vida e vida em abundância. Não tenham medo, não tenham medo. Aquele que tem Jesus no coração, aquele que tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, não pode dar lugar ao medo, porque o medo não vem de Deus. Repreenda isso. Repreenda isso na sua vida. O medo não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se o Espírito de Deus habita em mim, quais são o fruto que deve aparecer? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Medo não vem de Deus. E ele fala: olha, não tenham medo, não tenham medo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Usem essa palavra que foi deixada com vocês. Nela contém material suficiente para você alimentar a sua fé e não deixar que o medo te paralise, porque o medo nos paralisa. Quando nós nos deixamos amedrontar, você já acordou à noite tendo um sonho, um pesadelo, e você acorda, você não consegue nem se mover na cama? Você já teve um sonho assim? A gente fica duro na cama, fica paralisado pelo medo daquele sonho que você estava tendo, né? E eu sempre penso assim, quando eu acordo, falo assim: não, eu tenho que me mexer para mostrar que nada daquilo era verdade. E aí eu me movimento e aquele medo foi embora. Mas por quê? Porque o medo nos paralisa. A palavra de Deus tem muitas vezes essa frase: não tenham medo.
Não temais, não tenham medo. Dizem até que tem 365 vezes para ter uma por dia. Mas é muito interessante que Deus, Ele próprio, através de Jesus e através do seu Espírito Santo, através dos profetas e através dos escritores do Novo Testamento, Ele inspirou para que escrevessem essa frase, porque Ele sabia que nós seríamos tentados a ter medo. E todas as vezes Ele nos assegura, não tenha medo, eu te ajudo, eu estou com você, você não está sozinho, o meu Espírito habita em você. Eu deixei a minha paz, e é uma paz que não tem explicação, é uma paz que excede todo o entendimento. O mundo não vai entender porque você está em paz, mas é a paz que eu dou. É uma paz que no meio do caos você pode sentir, porque existe um Deus poderoso segurando a tua mão. O antídoto contra o medo: creia em Deus, creia em Jesus. Creia em Deus, creia em Jesus. Recite essa palavra em voz alta, quem Jesus é. Quando o medo vier, converse com Jesus em voz alta. E diga, Senhor, eu confio no Senhor, porque Tu és o meu Deus. O Senhor é aquele que cuida de mim, que conhece os meus caminhos, que sabe as minhas necessidades. E eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Há muitas promessas na Tua palavra para a minha vida. E eu vou me apegar às Tuas promessas. Eu não vou deixar que o medo, que é como um leão desdentado, que fica rugindo ao meu redor, querendo me derrubar, eu não vou deixar que o medo me paralise e me impeça de continuar olhando para o Senhor. Porque no Senhor há vida, no Senhor há abundância, no Senhor há suprimento. Há um texto no começo de uma das cartas, eu não sei agora, que diz que Deus já providenciou para nós todas as bênçãos de que nós precisamos para viver. E um Deus que não poupou o seu próprio filho para resgatar a nossa comunhão com ele, nos abençoar. Ele é suficiente para cuidar de toda e qualquer situação na nossa vida. Por isso não temeremos. Ainda que o mar ruja, ainda que a água suba, não é? Nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Eu falei só um pouquinho aqui da casa. E ele fala que vai para o céu, que ele vai preparar lugar, porque ele fala assim, credes em mim, credes também, credes em Deus, credes também em mim, porque a casa do meu pai há muitas moradas. A casa onde nós vamos morar é do Pai. Mas quem vai preparar os quartos é o próprio Jesus. E ele vai preparar e vai vir nos buscar. Isso para nós entendermos também que nós somos peregrinos aqui. Aqui não é o nosso lugar, a nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá, nós somos cidadãs do reino. Nós estamos arroladas no censo dos céus. Lá é o nosso lugar. Nós estamos caminhando para lá, uma grande multidão, com os olhos fixos no alto, olhando para Jesus, caminhando na direção dele, não permitindo que pedras no caminho nos impeçam de chegar até ele. O céu é um lugar preparado para um povo preparado por ele. Aqueles que ele chamou, aqueles que ele deu salvação, um povo que está sendo preparado, nós estamos sendo preparadas para ir para aquele lugar. O céu é um lugar onde nós teremos comunhão eterna com Jesus. O céu é um lugar de muitas moradas, há lugar para todo aquele que crê. O céu é um lugar que nós não podemos comprar.
É só pela graça. Como fala em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não há nada que você possa fazer para conquistar esse céu, a não ser aceitar o sacrifício da morte de Jesus por você. Só isso. E com isso virão muitos frutos. Todos os filhos estarão lá, reunidos na casa do Pai, no nosso novo lar. É para lá que nós estamos indo. Na casa do Pai, nós somos acolhidos, nós somos bem-vindos, porque Ele já tem o nosso nome escrito lá, nos esperando. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que você leia esse capítulo todinho, hoje ainda, e veja quanta coisa linda Jesus fala que Ele está fazendo por você. Você não tem que fazer nada, você só tem que olhar para Ele e receber. Não há por que temer. Estamos caminhando juntas, sendo suporte uma para a outra. Por isso que temos esse grupo, por isso que compartilhamos, por isso que oramos, por isso que celebramos vitórias juntas. Estamos todas caminhando. Tem um leão rugindo, mas sempre se fala que é um leão desdentado, que ele, se você ficar firme, ele não vai conseguir te pegar, porque ele não tem como te pegar, você está guardada. Você está selada. Mas se qualquer rugido você estremecer, você se turbar no seu espírito, você se desequilibrar, não. Bora caminhar. Olha para o alto, onde Cristo está, te esperando. A casa está pronta, o Pai está esperando, o lar é para nós. Nosso futuro com Jesus. E é lá que nós vamos desfrutar de uma vida eterna, onde não haverá choro, onde não haverá medo, onde não haverá más notícias, onde a gente não vai precisar ficar, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, porque Ele já estará conosco para sempre. E nós vamos viver essa eternidade com o Pai e com o Filho, e com o Espírito Santo, e com os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Que delícia. Dava para ficar umas 10 horas ouvindo você falar. Dava mesmo. Amém. Que gostoso, né? Que palavra. Eu amo o Evangelho de João. É precioso demais os discursos de Jesus. É muito precioso. Que Deus nos abençoe, queridas. Muito bom te ver, Mari. Que bom que você está aí, Mariane. Ok, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo ficou eletrizado. Estamos em amor, em estado de graça. Amém, amém. Muito Coloca bom. Oi? Foi muito bom. Bom, né? Fala da semana que Coloca vem. os louvores para ouvir agora, para que essa delícia do coração e da palavra de Deus não se perca. Coloca louvor aí para vocês ouvirem, continuem louvando ao Senhor por todas